O encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky parecia correr todo bem para a Ucrânia. Entretanto, houve uma ríspida discussão entre o Zelensky e Donald Trump. Nesta foto, nós vemos o início da conversa, inclusive o Donald Trump elogiando os soldados da Ucrânia, os oficiais generais da Ucrânia, mas na sequência nós tivemos um cenário que mudou bastante, uma discussão bastante ríspida entre Trump e Zelensky, ao ponto que uma imagem que chama muito atenção é a embaixadora do território da Ucrânia na Casa Branca, no Salão Oval, presenciando a discussão entre os Estados Unidos e a Ucrânia, certamente pensando que não deu muito certo, deu ruim, lascou. A imagem é bastante eloquente a respeito da tensão entre os Estados Unidos e a Ucrânia neste diálogo, nessa tentativa de chegar no acordo de terras raras e, eventualmente, o pedido da Ucrânia, conforme nós sabemos, por apoio. No caso ali, os apoios militares para a Ucrânia conseguir vencer a guerra contra a Rússia. Porém, nada saiu como o Zelensky pretendia, de modo que no final, nós temos apenas sangue, suor e lágrimas e, por fim, suor, não é, ranger de dentes por parte da Ucrânia, que não conseguiu os seus objetivos nos Estados Unidos da América. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2025. Mais cedo, em decorrência do encontro ter começado, eu havia comentado com vocês, eu fiz um vídeo tratando aqui do encontro. Porém, nada foi como o esperado, conforme nós vemos. Aqui nós temos um vídeo do momento em que a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos presenciando a briga, certo? A discussão mesma entre o Trump e o Zelensky, simplesmente inacredita no que está acontecendo. Vejamos. Então nós temos a Ucrânia que, segundo alguns meios de comunicação, afirmaram que foi expulsa da Casa Branca. Este é o cenário que nós temos do encontro entre o Trump e o Zelensky, que não culminou aí nos objetivos da Ucrânia de conseguir apoio dos Estados Unidos. E aí, conforme nós vimos, a embaixadora ucraniana inacreditando no que estava presenciando. Na sequência, eu vou colocar um trecho do vídeo que mostra o início da discussão entre o Zelensky e o J.D. Vance. O vice-presidente dos Estados Unidos estava presente na reunião também, assim como todo a alta cúpula do governo Trump, e eventualmente a discussão começou por conta das, segundo alguns, provocações do J.D. Vance, conforme nós pudemos observar. E aí a situação ficou tensa. No final das contas, o Zelensky foi embora mais cedo, tá, dos Estados Unidos, e o acordo que eles estavam ali prestes a assinar envolvendo a questão das terras raras simplesmente não saiu. E a coletiva de imprensa foi cancelada e as demais agendas do Zelensky nos Estados Unidos também foram canceladas por conta aí da ríspida discussão entre o Zelensky e o J.D. Vance. Nós temos, começando, o Zelensky e o J.D. Vance, e na sequência o Trump defendeu o J.D. Vance. Aqui eu trago o início justamente da briga, não é? Aqui há um pedaço, ok, da briga entre o Trump, o J.D. Vance e o Zelensky. E o J.D. Vance disse, não é? Eu falei por diplomacia, ok, que preveniria o seu país de ser destruído. Agora você tem pouco pessoal, ok? Pouca pessoa, ou seja, a ideia de que o Zelensky não tem gente para lutar no fronte de guerra, certo? O Zelensky responde, não, você deveria conhecer, tá certo? Você deveria ir para a Ucrânia. Tá? De maneira bastante desconfortável. O Zelensky estava nesse momento já do diálogo, tanto é que ele está de braços cruzados. Quando o Trump fala, ele começa a falar please, president, please, não é? Please, Mr. President, tentando ali algum caminho para poder argumentar. E o Trump falando em cima, no meio da discussão. E tudo começou neste ponto, quando o Zelensky fala, não, você tinha que ir para a Ucrânia para conhecer e tal. Aí o J.D. Vance responde, eu vi a história, eu vi o que está acontecendo com o povo da Ucrânia, eu vi o que... eu vi que você não pode recrutar pessoas para as Forças Armadas. Você não pode atacar, inclusive, nossa administração, tá certo? Porque em dado momento, tanto o J.D. Vance vai falar que o Zelensky está desrespeitando, certo? A administração Trump, e na sequência o Trump fala também que o Zelensky desrespeitou os Estados Unidos. E o Trump, após esse início de rispidez e briga entre o Zelensky e o J.D. Vance,
fala para o Zelensky: você não tem o direito de atacar, ok? De nos atacar. Você não tem você agora, né? Você está agora em um desacordo, em uma posição de desacordo conosco, uma coisa assim. Então, o Trump e assim também o J.D. Vance esperava que o Zelensky fosse mais grato diante aí do apoio que os Estados Unidos deram para a Ucrânia. Esta é a mensagem que eles demonstraram ao longo do dia de hoje desse encontro bastante atabalhoado, bastante conturbado e muito negativo para a Ucrânia, tá? Então aqui a gente tem um vídeo que eu vou projetar para nós observarmos justamente do início dessa briga entre o Zelensky e o J.D. Vance, conforme nós podemos observar. E na sequência o Trump acaba, claro, defendendo o J.D. Vance. Vejamos. Ми маємо тут американських медійників. Тепер ви маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Ви ще не побували в Україні, ви не були в Україні. Приїздіть і побачите, чи маємо чи не маємо якихось проблем. Я бачу історію, я знаю, що діється з українським народом. Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набирати людей до війська? І ми не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми, навіть ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Я вам нічого не накидає. Ви не маєте права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте, я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на межі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Então a gente presenciou, conforme podemos observar aqui, uma briga homérica entre o governo dos Estados Unidos e o governo da Ucrânia, de modo que tudo terminou mais cedo nessa tentativa de aproximação entre os Estados Unidos e a Ucrânia, numa briga que certamente terá repercussões, pelo menos num primeiro momento, muito negativas para a Ucrânia, que depende bastante do apoio dos Estados Unidos. Na sequência ao encontro entre ambos, tá? Nós tivemos o cancelamento, conforme mencionamos aí, de demais encontros do Zelensky nos Estados Unidos com qualquer outra atividade, tá? E o Trump acabou se posicionando nos meios de comunicação. O Trump acabou publicando nas suas redes sociais uma série de informações e pareceres a respeito do que aconteceu na Casa Branca. Em última instância, o Trump está dizendo que o Zelensky não está pronto para a paz. Este é o ponto que ele deixa bem claro nessa nota, conforme nós vamos ler lá. E mais ainda, o Zelensky, quando estiver pronto pela paz, porque o Trump quer a paz, aí sim ele poderá ir novamente para os Estados Unidos. Foi esta a mensagem que o Trump acabou publicando nas suas redes sociais. Nós tivemos um bom significado do encontro na Casa Branca hoje, não é? Um significado, tivemos um bom encontro na Casa Branca hoje. Muito pode-se aprender quando se está sob pressão, né, ok? Que você nunca entenderia sem conversa sobre pressão e fogo. Ou seja, a discussão faz com que o homem traga, né? O Trump filosofou aqui, o que está no seu coração para o externo, digamos, tá certo? Então, segundo o Trump, se não houvesse uma briga, uma discussão acalorada, ele não perceberia que o Zelensky não está pronto para a paz. É uma interpretação que eu faço do que o Trump está dizendo, não é? E aí ele continua. É incrível que sai através da emoção, tudo bem? It's amazing what comes
out through emotion. Olha só que coisa chique, né, gente? Então, o Trump falando aí sobre que a conversa foi emotiva, e eu tenho, né, percebido, portanto, que o Zelensky não está preparado para a paz, não é? Com a América envolvida, porque ele sente que o nosso envolvimento dará a ele, certo, muitas vantagens nas negociações. Eu não quero vantagens, eu quero paz. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América, não é? Em pleno salão oval. Ele pode voltar quando ele estiver pronto, preparado para a paz. Olha o Trump falando do Zelensky, não é? Que ele desrespeita a Casa Branca, tá? No salão oval, tudo bem? E que ele quer paz. Ele não quer ser um negociador que vai dar vantagem para a Ucrânia. Ou seja, é um abandono dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, sim ou não, né? Ou alguém diria sim ou sim, né? E aí o comentário do Trump sobre este tema, tá? Aqui você pode ler e interpretar do modo como achar melhor e interessante, tudo bem? Mas o fato é que não houve acordo, o acordo foi simplesmente rasgado, né? E não houve uma negociação, conforme nós podemos observar. E a síntese de tudo que aconteceu hoje é essa foto, sem dúvida. O Zelensky aí, de braços cruzados, muito desconfortável na reunião com o Trump e também com o Zelensky. A questão que eu gostaria de fazer agora é: será que uma potência nuclearizada, independente, autônoma, seria recebida dessa maneira em qualquer mesa de negociações? Não. Tudo bem? Este é um ponto importante. O Zelensky, então, a Ucrânia, e eu sempre bati nessa tecla aqui no nosso canal, a Ucrânia, infelizmente, está no meio de uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, porque a Ucrânia só terá muito mais dificuldade. E os Estados Unidos deixaram essa mensagem muito clara aqui hoje nesta reunião. Tudo bem? Então este é o ponto importante do dia, embora no fronte de guerra nós temos mais coisas ocorrendo, ok? Então o encontro entre o Trump e o Zelensky foi muito tenso, tal. Agora, a Ucrânia buscou fazer ataques contra o território da Rússia, atacando o depósito de munições na região de Selidov. Selidov é uma cidade no Donbass que foi recentemente, inclusive, anexada pela Rússia, tudo bem? E é uma região que serve, portanto, de base de munição, e a partir desta localidade a Rússia ataca o território da Ucrânia. Vejam só aqui no mapa. Quando olhamos no fronte do mapa, a gente tem aqui justamente, né? Justamente a região de todo o fronte de guerra, e a cidade de Selidov está mais na retaguarda ali, tudo bem? Se nós observarmos bem. Então a Ucrânia fez um ataque contra esta região a fim de atingir depósito de munições que é usado no fronte de guerra pela Rússia contra o território da Ucrânia, tá? Além disso, a Ucrânia mais uma vez buscou atacar a refinaria em Ilsk, tá? Na região de Krasnodar, tudo bem? Outro tema muito importante é o governo americano, apesar de receber o Zelensky a pontapés, né, estende as sanções contra o território da Rússia, tudo bem? E além disso, nós temos ainda, para terminarmos o nosso vídeo, a Rússia fez intensos ataques contra a Ucrânia, tá? E os ataques que a Rússia fez contra a Ucrânia foram ali pelo menos 200 drones, novamente. É o quarto dia consecutivo que mais de 200 drones são usados pela Rússia contra a Ucrânia, e a Ucrânia, por sua vez, acabou abatendo pelo menos 107 drones através do sistema de defesa aérea, e outros drones abatidos também através da guerra eletrônica. Vamos continuar acompanhando a guerra entre Rússia e Ucrânia e as questões da geopolítica. Curta e compartilhe o nosso canal, o nosso vídeo. Bons estudos, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.